Um tipo de economia em que a prioridade não é o lucro individual. Competir se transforma em cooperar. Ao invés de explorar, o objetivo é preservar o meio ambiente. Parece até utopia, mas você vai ver que existem várias opções práticas aqui no estado que já estão trabalhando com os princípios da economia solidária. Economia solidária, o outro lado da moeda do consumo. Esse é o tema do programa Rede de Olhares, que está começando agora aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Para participar da conversa de hoje, nós reunimos aqui no estúdio diversos especialistas em economia, moda, agricultura, artesanato e também cooperativismo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estúdio. E a parte artística e musical do programa de hoje, quem está com ela é o apresentador Marcos Mantovani. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Matheus. Hoje a gente recebe aqui no Armazém o Fernando Averi Trio, também com a participação especial da Mirta Gomes na voz e no saxofone. Amanhã é comemorado o Dia Internacional do Jazz e eles vão fazer um show especial também para celebrar esse estilo musical tão gostoso de se escutar, né? E além do Armazém, eles também hoje, Matheus, são a atração do próprio Rede de Olhares. A gente vai escutar um pouco mais no final do primeiro bloco. Então, jazz no programa de hoje. E você que nos assiste ao vivo nesse horário das 6h30 da tarde é mais que convidado a participar do programa. Você tem alguma dúvida sobre economia solidária ou ainda algum exemplo que você gostaria de compartilhar com a gente? Os nossos canais de interatividade estão abertos a partir de agora. Tem o telefone no 54-3218-2194, Twitter, @UXTV e também o Facebook no facebook.com/UXTV. Para começar a conversa, quero falar com o Miguel. Miguel, em que contexto histórico e econômico que surge essa iniciativa da economia solidária? É bastante interessante porque o termo economia solidária ele surge no Brasil. A terminologia economia solidária a partir de trabalhos de economistas que nem Paul Singer, que tem uma visão não de mercado da economia, uma visão, não vou chamar alternativa porque não é alternativa, é uma visão que tenta privilegiar o trabalho e não o capital. Mas as primeiras iniciativas que se tem nessa direção, elas surgem quando dentro do processo industrial, da Revolução Industrial, já do processo mais da mecanização, dentro do século XIX, começam a acontecer situações de desemprego. Então, na Europa, começa a se organizar, a partir de cooperativas e de outras formas de trabalho, estas pessoas que não estavam dentro do sistema produtivo normal, as suas formas de produção. Então, ao buscar justamente essa visão de privilegiar o trabalho em relação ao capital, ela visa justamente uma abordagem diferente de como a economia se faz. E aqui no Brasil, eu tive chance de participar de iniciativas assim como consultor do Banco Mundial e em outros lugares do mundo, A minha experiência, ela começou quando no Oriente, não sei se muitos se lembram, ele até acabou depois, um economista de Bangladesh, ele acabou ganhando um prêmio Nobel de Economia ao desenvolver a ideia do microcrédito. E nós percebemos ali uma grande oportunidade de desenvolvermos esse conceito em várias partes do mundo. O que era um microcrédito? Se percebeu que iniciativas realizadas diretamente pelas pessoas, elas às vezes precisavam de muito pouco capital para acontecer. E essas pessoas não tinham acesso a esse capital. Então, essa economia, esse tipo de trabalho começou em Bangladesh, na década de 70, na década de 80, mais fortemente na década de 90. Nós levamos isso para várias partes do Brasil, do mundo. Isso foi trazido aqui também para o Brasil, na década de 90. Na época, quando nós trouxemos para o Brasil, eu percebi que, para mim, a principal dificuldade que nós tivemos na época foi a realidade de juro. Porque nesses outros países, o microcrédito era praticado praticamente sem juro. E o nível de capital que se alocava para as famílias era muito pequeno, era em torno de $20. Aqui no Brasil, nós não conseguíamos, com $20, promover a revolução econômica que se fez, como em Bangladesh, no Laos, em outros países. Aqui o volume ele era maior, embora fosse pequeno, Mas aqui, naquela época, nós nunca conseguimos mesmo em Caxias, nós não conseguimos nenhuma iniciativa que emprestasse esse capital ao mesmo nível de juro que os bancos ofereciam. Então, para mim, aquilo ali frustrou um pouquinho. Mas é uma tendência mundial, então? Oi? É uma tendência mundial. A economia solidária, ela acontece, acho que praticamente em todos os países de formas diferentes. Nós desenvolvemos um trabalho na Argentina, onde nas áreas rurais ela funciona espetacularmente bem.
Nós temos aqui no Brasil os exemplos da agricultura familiar e outras nessa direção, não é? Vou dar um exemplo. Na Argentina, nós desenvolvemos um trabalho onde, numa realidade que era muito voltada para uma cultura de produção de leite, só que o pequeno produtor ele não tinha como ter acesso a matrizes, porque uma matriz é muito cara. Então, nós criamos uma central de matrizes, onde, o controle genético era feito por essa central, onde todos os pequenos produtores tinham acesso, então, àquilo que eles precisavam para fazer. No Peru, nós desenvolvemos uma iniciativa que foi só de irrigação, onde nós recuperamos o modelo que os incas realizavam de irrigação dentro dos Andes. E aqui no Brasil, várias iniciativas depois foram realizadas dentro desta mesma direção. O termo, ele é brasileiro, porque ele não se chama assim em outros lugares do mundo. Mas essa realidade ela é praticada, sim, com cooperativas de crédito, cooperativas de trabalhadores. Aqui no Brasil, nós tivemos várias iniciativas de empresas que fecharam e onde os próprios trabalhadores se apropriaram da empresa e foram iniciativas com muito sucesso. Nós tivemos uma experiência muito interessante em Recife, onde nós criamos uma moeda local. Sim. Entende? Numa região da cidade. Porque a prática só de troca de mercadoria era uma prática de escambo. E ela tem a dificuldade da diferença de valor e de quantidade das mercadorias. Então, a moeda, ela acaba sendo... Eu sou financista, né? Já deu para perceber pela abordagem que eu comecei dando, né? Mas a moeda, ela acaba sendo muito importante. Então, as famílias não tinham acesso a capital, mas tinham o seu trabalho. Sim. E tinham algumas coisas que produziam. Porque, como eu disse, o grande problema para mim da economia solidária como meio de produção, não vou falar de outras situações, como meio de produção, é justamente na realidade urbana. Porque a capacidade que se tem de produção de bens, ela é muitas vezes de baixo valor agregado. E também tu tem a dificuldade de realizar essas trocas, como é diferente no meio rural. Não é? Então lá se criou essa experiência... Eu pedi para a Luzia nos ajudar. Luzia, quais são os princípios que tu enxerga da economia solidária, com todos esses exemplos que o Miguel trouxe para a gente agora? Tá. Primeiramente, muito boa noite. Em nome do Fórum, eu queria agradecer o convite. E eu trouxe realmente o assunto focado nos princípios. E aí tu vai dizer, bom, tu vai ler os princípios? Sim, eu vou ler os princípios, porque eu quero que fique bastante claro para o telespectador, porque nós aqui esse grupo dominamos, que tá aqui... né? Mas quem está vendo pela primeira vez, quem está tendo contato pela primeira vez, e muitas pessoas falam, mas eu não entendo a economia solidária, eu não sei. Então, eu vou ler os princípios, embora eu já esteja atuando dentro da economia solidária há algum tempo, que é para as pessoas, os telespectadores, terem uma ideia mais simples, porque aqui nós estamos atingindo várias camadas sociais e as pessoas, né? Claro. Então, assim, que é basicamente o que a autogestão. Os trabalhadores não estão mais subordinados a um patrão e tomam suas próprias decisões de forma coletiva e participativa, certo? Democracia. A economia solidária age como uma força de transformação estrutural das relações econômicas, democratizando-as, pois o trabalho não fica mais subordinado ao capital, certo? Cooperação. Em vez de forçar a competição, convida-se o trabalhador a se unir a trabalhador, empresa a empresa, país a país, acabando com a guerra sem tréguas, em que todos são inimigos de todos e ganha quem seja mais forte, mais rico e, frequentemente, mais trapaceiro e corruptor ou corrupto. Então, autogestão, democracia, cooperativismo e... Centralidade do ser humano. As pessoas são mais importantes, não o lucro, né? A finalidade maior da atividade econômica é garantir satisfação plena das necessidades de todos e de todas, certo? Valorização da diversidade, reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino e a valorização da diversidade, sem discriminação de crença, cor ou opção sexual. A economia solidária tem um viés muito grande feminista, porque eu acho que 80% ou 90% dos empreendimentos são de mulheres. Então, ela traz um viés onde se discute, né? Vou pedir para o Walter. Walter, a gente viu todos esses princípios, então, da economia solidária. A moda se apropria de alguns desses princípios em alguns exemplos práticos? Eu acho que ela tenta. Eu acho que, nos últimos tempos, o que a gente tem pensado muito é na ética, né? Então, como você utiliza, por exemplo, no caso de pequenos produtores de algodão ou pequenos produtores de seda ou mesmo
produtores que trabalham com resíduos das grandes fábricas, fazendo isso que a Luísa estava falando, perdão, em relação a cooperativas de mulheres que trabalham com resíduos das grandes indústrias. Então, isso acaba gerando, sim, um produto que pode ser trabalhado a nível de economia, ele tem um rendimento no final da história. Mas eu acho que a moda em si, no macro, ela tem que entender mais ética. E aí saber como lidar com tudo isso, né? Moda é praticamente, eu diria que talvez seja o mais capitalista dos setores, é absolutamente a troca, né, o tempo todo. Moda que é o novo o tempo todo. Então, eu penso também que a economia solidária tem uma relação muito forte com como que nós podemos criar um universo mais sustentável ou mais equilibrado, já que sustentável é muito mais difícil, mas que ele seja mais equilibrado. Então, acho que ética seria a palavra mais importante. E falando nesse equilíbrio, agora a gente vai ver uma reportagem com um pouquinho do trabalho do Banco do Vestuário aqui de Caxias do Sul. Vamos ver esse material produzido pela nossa equipe. Solidariedade e sustentabilidade em um só lugar. O Banco do Vestuário de Caxias do Sul integra o projeto Bancos Sociais, instituído e coordenado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs. Por meio do recolhimento de tecidos que sobram das indústrias, o banco distribui a 240 entidades, que posteriormente confeccionam produtos de excelente qualidade. O banco iniciou com uma necessidade da indústria, que a indústria produzir não teria onde colocar os resíduos. Aí entrou o Banco do Vestuário para dar uma destinação para os resíduos. E nesse intervalo a gente viu que tinha uma lacuna de produzir novas peças lá. Em parceria com o Senai e a Unimed, o Banco do Vestuário proporciona oficinas de capacitação. Entre elas estão o curso de corte e costura e o de customização. Ao todo, já foram 1.600 pessoas formadas. Essa nova turma tem 20 alunos e começou essa semana. Capacita elas, dá o material e instrui elas a ser um empreendedor. A vontade de ensinar e ajudar quem precisa são as principais motivações que levam Dona Maria do Carmo e seu José a participarem das aulas. O que eu quero fazer é uma coisa bem feita, que eles vão ter um uso para eles. Eu sei costurar desde os meus 14 anos, mas pessoas que chegam com a minha idade e que começaram agora, que nunca pegaram uma agulha na mão, uma linha. É gratificante de vê-las saindo da oficina bem, assim, com a autoestima elevada. Há 4 anos, a Associação Fonte de Vida utiliza os materiais do Banco do Vestuário para confeccionar cobertores. Todas as quartas-feiras, 8 mulheres de 40 a 80 anos trabalham na entidade. Nós pegamos os tecidos, dependendo da textura, é feito cobertores para moradores de rua, para o albergue, para o hospital geral, ou muitas vezes, assim, quando há muita mistura de tecidos, nós também confeccionamos algumas cobertinhas para a suama. Como nós também recebemos muitas coisas, nós também trazemos para cá. Por exemplo, eu trouxe agora várias linhas, né, de máquinas, que para nós está sobrando, então aqui vai ser usado. Quem também conta com o apoio do banco é o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos Centrovita. Com os tecidos doados pelo Banco do Vestuário, cerca de 30 pessoas confeccionam tapetes e, ao vender os produtos, fazem do lucro um benefício para a própria família. Em cada 3 tapetes que cada aluno confecciona lá, 1 é deles e 2 é para a instituição, então nós levamos para as feiras e é vendido. O valor desse tapete é em torno de 15 a 20 reais e esse valor que é vendido, que conforme eu te falei, que 1 é para eles, é passado para a família o dinheiro, né? Que eles podem gastar naquilo que for necessário, né? Você está ajudando pessoas que precisam, né? Você está fazendo essa roupa assim com todo carinho. Caridade eu acho que todos nós podemos fazer. A gente está conseguindo cumprir essa lacuna que existe dentro da sociedade, de uma pessoa ajudar a outra. A satisfação é de que é aquele amar uns aos outros, como eu vos amo. Então, assim, é esse amor que a gente tem que cultivar. Esse foi o trabalho, então, do Banco do Vestuário. E aqui no estúdio nós temos representantes do Banco de Alimentos, aqui de Caxias do Sul. Quero pedir para vocês como é que funciona a lógica de vocês. É parecida com a do Banco do Vestuário? Justamente é dentro também, creio eu, do programa esse ali. Baseado nisso, para comentar um pouquinho, o Banco de Alimentos foi inaugurado em dezembro de 2005, também com esse objetivo também de dar suas contribuições. Nós, quantos SAIs, expandir também a explicação sobre isso.
nós cuidamos do banco de alimento, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, hortas comunitárias. É uma diretoria dentro da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, do qual o nosso secretário é o tenente-coronel, o coronel Losada. Então, o banco de alimento, ele tem essa atribuição. Hoje, né, o seu benefício para a sociedade em procurar comprar o alimento, distribuir. Hoje nós temos em torno de 81 entidades, do qual nós assessoramos através de arrecadação, o sábado solidário no segundo sábado de cada mês, compramos, temos os dias já certos em que as caminhonetas, caminhão vão para o interior, também aquele excedente da agricultura nos fornece e nós trazemos ao banco e vamos assim distribuindo. Então, vamos passar o microfone. Funciona mais ou menos como uma rede de colaboradores? Na realidade ele funciona graças à parceria de empresas, voluntariado, né, que é o essencial, e mantenedores do banco de alimentos. Então a gente tem diversas parcerias junto com as empresas, e quando as empresas desenvolvem alguma atividade esportiva ou algo parecido, então eles promovem que a pessoa traga 1 quilo de alimento. Depois esse alimento é direcionado ao banco de alimentos. Daí. E nós, hoje, o Banco de Alimentos realmente dá muita importância ao voluntariado. Nós dependemos muito do trabalho voluntário, de voluntários que nos ajudam através do Sábado Solidário e também nas entidades, talvez uma pequena conversa com essas pessoas que estão nas entidades, né? Mas principalmente no Sábado Solidário, então nós... Realmente o voluntário é muito importante. É um dos pilares do trabalho de vocês. Faz a diferença junto ao Banco de Alimentos. Então já tivemos 2 exemplos, o Banco do Vestuário, o Banco de Alimentos. Vou pedir para te passar o microfone, que você também tem um exemplo mais voltado para a agricultura, né? Explica para a gente como é que funciona a feira online. No período que eu era estudante da Universidade Federal de Pelotas, eu participei de um núcleo de economia solidária. E esse núcleo de economia solidária da universidade, juntamente com o núcleo da Universidade Católica também de economia solidária, viram que havia uma necessidade muito grande na questão da comercialização e dificuldades muito grandes em relação a isso. E dentre tantas iniciativas assim que tiveram de formar associação junto com os produtores, tanto do artesanato quanto da agricultura, né, da agricultura orgânica, né, foi surgindo ideias, e desde 2006, que é quando a associação se tornou uma associação mesmo, que eles foram tentando novas alternativas. E até que surgiu a ideia de fazer a feira virtual. Então, começou com um processo junto com a plataforma do Cirandas, que é uma plataforma nacional do Fórum de Economia Solidária Nacional. E nessa plataforma é possível se cadastrar como pessoa, como grupo, como, enfim, né, tem várias categorias lá que é possível cadastrar. E dentro dessa plataforma está sendo, e hoje está acontecendo, as feiras estão acontecendo em parceria com as 2 universidades, né, a Universidade Católica e a Universidade Federal. Está acontecendo isso, os alunos se movimentando, os produtores produzindo, enfim, até os consumidores também participando ativamente, né, se sentindo mais próximos aos produtores e assim conseguindo saber de onde que vem aquele alimento, de onde que vem aquele produto que eles estão comprando. E isso tem um valor muito grande, assim. Então, essa experiência está sendo muito positiva, né? Eu participei só da fase, de uma das fases, né? Mas eu acompanho hoje daqui, de longe, que isso tudo está em andamento, está acontecendo. Claro, sempre com alguns problemas, mas sempre buscando novas soluções, e assim vai indo, né? Conforme vai indo, vai sendo melhorado, e a gente pode ver que é algo que está acontecendo mesmo, assim, e é bem positivo. Já que a gente está falando de arquitetura, eu vou falar com o Padre Remy para ele nos explicar um pouquinho do trabalho de arquitetura, não, desculpa, agricultura. Estou com arquitetura na cabeça hoje. Como é que funciona o teu trabalho, Remy, aqui na região com essa questão da agricultura familiar? Eu tenho uma missão que é a partir da nossa Diocese de Caxias, no sentido de que nós temos uma preocupação de ver como é que a gente ajuda a fortalecer a ideia das boas práticas agrícolas em primeiro lugar.
não é possível que nós continuemos mantendo um título como o que temos, muito triste. Um dos lugares do mundo onde mais se consomem agrotóxicos é a nossa região. Tem gente que quer dizer que não, mas é só olhar as estatísticas aí. Caxias sozinha representa 38% de tudo que é comercializado na Ceasa Porto Alegre, em hortifruti. Ou seja, se o município de Caxias sozinho faz mais que os outros 500, então qual é o... Tá, mas a nossa preocupação não é o volume, mas é justamente que esse volume possa continuar, mas desse jeito não dá. Estamos todos... o número de pessoas doentes, o número de pessoas com uma montanha de problemas que não é vida, mesmo no interior, os jovens fugindo, não ficando na propriedade, e assim vai. Se for enumerar problemas, é uma sacanagem. Então, como a economia, como nós queremos o fortalecimento da economia solidária, nós estamos preocupados com o quê? Que as famílias possam continuar lá, mas com qualidade de vida, com energia, com disposição, com participação, com tudo. Mas produzindo coisa de qualidade. E qualidade significa hoje, se alguém concorda ou discorda, não é essa a preocupação nossa. Mas é que nós queremos ajudar que as famílias possam oferecer a quem reside na cidade a questão dos produtos da agricultura ecológica. E olha, ficar dizendo hoje que isso não é mais possível é querer tapar o sol com a peneira. Eu acompanho esse trabalho há 30 anos. Nós começamos com uma família. Esta semana que passou, aconteceu em Cândido Rondon, no Paraná, o 9º encontro ampliado da Rede Ecovida de Agroecologia. A Rede Ecovida tem juntas mais de 3.500 famílias na agroecologia, nos 3 estados. Estavam lá no encontro 2.000 pessoas, inclusive gente nossa aqui da Serra, do litoral e tal. Entre essas 2.000 pessoas, gente da tua idade, que mora lá na propriedade, que fica lá, que está contente por estudar e permanecer na área rural, 300 jovens. Aí tu vê que é possível. Aí que está. Isso é solidariedade. Nós queremos que as famílias permaneçam lá, bem, mas que eles que vão buscar aqueles alimentos que depois vão levar para os pobres que precisam, sejam também alimentos de qualidade em todos os sentidos. Então, o meu trabalho não é produzir, como que nem mais consigo, mas é ajudar, assessorar, junto com a FECOVINH, o Centro Ecológico, os sindicatos de trabalhadores rurais, o IBRAVIM, a IMATER, todas essas entidades que lidam com a questão da agricultura familiar em prol das boas práticas agrícolas e da agricultura orgânica. Uma rede de colaboração mais uma vez. Uma rede de colaboração para quê? E estamos insistindo com a Luísa e com o povo aqui da área de Caxias para que provoquem aí o nosso povo dos bairros, dos condomínios, a fazer pequenas cooperativas de consumo orgânico. Então vamos provocar aqui no programa. Provocamos os telespectadores a começarem com mais iniciativas de cooperativa. Mais iniciativas de economia solidária. Não dá para a gente ignorar que no mundo atual, não só aqui na América Latina... Gostei, eu não sabia desse detalhe. Você já me ensinou uma coisa hoje. Eu aprendi que o termo economia solidária é nosso. Graças... Que beleza. Mas no mundo, a economia, o PIB de países como da Europa, tipo a Alemanha, que eles se acham os donos agora do mundo, porque eles não estão em crise, os outros estão. Mas mesmo na Alemanha, mesmo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o PIB, o montante da economia cooperativada, solidária, chega às vezes a 15%. Mas ninguém fala disso. Vamos falar aqui. Vamos falar. Deixa eu falar com o Bressan, que a gente já está terminando o primeiro bloco. Bressan, como é que funciona o trabalho do Comitê de Artesanato e Economia Solidária aqui de Caxias do Sul? Então, o nosso Comitê de Artesanato e Economia Solidária, ele funciona, dá o suporte para esse pessoal, né, que também é do artesanato e também faz economia solidária, que nem toda economia solidária se encaixa no artesanato, a Luzia pode ajudar nós, né, mas dá o suporte de fazer algumas viagens, eventos, né, e o primeiro ano foi o quê? Organização, que é esse negócio do cooperativismo, que é organizar. Então, no primeiro ano nós lutamos bastante para organizar esse pessoal, hoje estamos
estamos organizados. O segundo ano nós também batalhamos bastante na questão da produção, hoje estão produzindo. E o terceiro ano agora, o mais preocupante era na comercialização. E hoje nós estamos então, até com uma reunião, até a próxima que eu vou participar, é de nós conseguirmos aquela praça do lado do Shopping São Pellegrino, que está sendo construída pelo poder, né, público, pela nossa administração pública, de colocar também o artesanato lá. E é um dos pontos. A Maesa também nós estamos batalhando para o pessoal que está dentro da Maesa, né, que futuramente nós vamos ocupar esse local. E também nós já estamos com mais um projeto que é nos pavilhões da Festa Uva. Hoje é chamado Domingo no Parque, que está reunindo em torno de 2.500 pessoas que vão lá andar de bicicleta, tomar chimarrão, né, fazer uma conversa diferente com os amigos. E por que não levar o artesanato para lá e economia solidária? Que é uma forma de nós conseguir que esse pessoal tenha um espaço para comercializar. Hoje nós temos uma questão, né, de nossa cidade, tem muito um problema que é na questão de aluguéis, né, muito alto para esse pessoal. Então, nós temos que ocupar os nossos espaços públicos. E nesses espaços públicos, sendo subsidiado para a nossa administração, não tem custo nenhum para essas pessoas. Então, vocês são mais um ponto de apoio para toda essa rede, né? Exatamente. Muito obrigado pela tua participação. Marcos Mantovani, será que esse pessoal aí da cultura também conhece alguma iniciativa de economia solidária nessa área? Pois é, Matheus, eu vou pedir para a Mirta pegar o microfone dela aqui, por favor. Ela que está participando hoje, uma participação especial, né, Mirta? Junto com o Fernando Avre Trio. Será que existe também economia solidária na arte, Mirta? Olha, se existe, eu acho que eu desconheço. É um pouco desconhecido, eu acho que essa questão, né? Eu acho que na arte pouco se sabe que exista algo semelhante, pelo menos não aqui na nossa região. Tá certo, a gente está chegando no final desse primeiro bloco. Você está fazendo uma participação hoje aí com o trio, né? Isso. Uhum. Você já tem essa participação em mais vezes ou é a primeira vez? Sim, não, muitas vezes. Muitas vezes. Já é uma parceria. Com bastante frequência. Uhum. Depois no segundo bloco, a gente vai conversar sobre questões do jazz, né? O Rede de Olhares está chegando ao final, você pode botar o microfone. Okay. A gente faz um breve intervalo, mas a gente fica agora um pouco com a música do Fernando Avre Trio e a participação da Mirta Gomes na voz e também no saxofone. Já voltamos.
Trio, também com a participação da Mirta Gomes na voz e no saxofone. A gente está de volta para o segundo bloco do programa Rede de Olhares e vamos direto para o quadro do Armazém. Conversa aqui com o Fernando Aver, músico também representando aí o trio, né, Fernando? Tudo bem? Prazer recebê-los. Amanhã é Dia Internacional do Jazz. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funcionam essas comemorações ao redor do mundo e também depois a gente vai conversar sobre o que vai acontecer aqui em Caxias, né, Fernando? Vamos lá, isso aí. Bom, essa data foi uma reivindicação a um pleito de um dos maiores pianistas da história do jazz, que é o Herbie Hancock, e a Unesco concedeu, então, estipulou essa data, que é o dia 30 de abril, isso já desde o ano de 2013, nós estamos no 3º ano das comemorações do Dia Internacional do Jazz. A Unesco prontamente atendeu essa solicitação do Herbie Hancock, porque a ideia de comemorar o jazz vem de encontro ao que a ONU e a Unesco buscam, que é essa coisa da paz, da integração dos povos e tal. Por quê? Porque o jazz, como forma de manifestação artística e musical, é a manifestação mais libertária que já se teve até hoje na história. O jazz surgiu, para quem não sabe, nos Estados Unidos, do negro, é uma música que começou antes de se tornar jazz, era uma música dos escravos, e depois virou o blues e o jazz, enfim. Então é uma música de busca de liberdade, né? E de união e igualdade. Então o jazz representa claramente para a Unesco essa ideia, né? Fernando, e as comemorações aqui em Caxias, então, amanhã no dia, como é que vai ser essa apresentação? A ideia das comemorações, complementando do Dia do Jazz, consiste em shows, né, por volta do mundo inteiro e eventos educacionais, como masterclass, enfim, seminários, falando sobre o jazz e ensinando um pouco sobre o jazz. No caso de Caxias, a gente vai ter as duas coisas, né, um show e uma masterclass. A gente também participa do evento, a nossa escola, e desde o primeiro ano, né? Foi em 2013? 2013, já desde o primeiro ano. Esse ano, inclusive, a gente recebeu uma carta de agradecimento da Unesco, né? Assinada pelo Herbie Hancock, pela participação e pelo trabalho desenvolvido em prol do jazz, né? Então, basicamente teremos isso, um show e uma masterclass educacional. Fala um pouco sobre a masterclass. São palestras sobre o jazz? Isso, é um workshop, né? Uma aula de música em que a gente, no caso, a gente tem uma temática nesse. O ano passado a gente falou sobre a história do jazz, então a gente mostrou os vários períodos do jazz tocando, mostrando as diferenças. Esse ano a gente vai falar sobre estilo de composição de um músico que é um dos maiores músicos do jazz, que é o guitarrista Pat Metheny. Então a gente vai falar um pouco sobre o repertório dele, sobre as suas composições, tocar e mostrar elementos musicais que estão aí presentes. Fernando, como é que você percebe o espaço para o jazz aqui em Caxias do Sul? Amanhã é um dia especial, né? Mas o espaço nos outros dias do ano? O espaço para o jazz não existe. A gente criou, na verdade, na nossa escola, a gente criou a chamada Casa do Jazz, e aí a gente criou um evento chamado Sarau Jazz, que é um evento que a gente faz mensalmente já há 5 anos, está na 53ª edição. É um evento que a gente abre as portas da escola, dá um clima meio de bar assim, e toca e faz temáticas sobre grandes nomes do jazz e é aberto ao público. Faça o convite, por favor, então, a hora, o dia, fazendo convite para todo mundo. Vamos lá, amanhã, a partir das 18h30, começam as atividades com a Masterclass, e depois às 19h30 o show, e depois a Jam Session, já tradicional, que a gente abre espaço para músicos que estão presentes tocarem, fazerem uma participação e tal. Então, amanhã na escola Acordes Ateliê Musical, Casa do Jazz. Tá? Maiores informações, quem quiser informação, 3419-0601. Tá certo, muito obrigado. Então quem falou foi o Fernando Aver, tá junto com o Fernando Aver Trio e também a Mirta Gomes fazendo hoje uma participação na voz e no saxofone. Matheus Guarese, voltamos para o Rede Olhares. Muito obrigado, Marcos. Agora nós vamos falar então ao vivo por telefone com a Nelsa Nespolo, ela que é da cooperativa Justa Trama, que trabalha com toda a cadeia do algodão orgânico. Nelsa, explica pra gente um pouquinho de qual é a dimensão dessa cooperativa, como é que funciona?
Matheus, boa noite. É uma satisfação muito grande estar falando com vocês. Bem, esse ano para nós é um ano muito especial, porque a Cooperativa Central Justa Trama está fazendo 10 anos. E para nós ela é um marco importante da economia solidária, porque você conseguir concretizar algo que por muito tempo se queria e se tentou construir e que agora é muito concreto, né? A Justa Trama hoje ela envolve dentro da economia solidária todo o processo de produção do algodão orgânico até a parte final da confecção da roupa. Então, a Justa Trama hoje está no Ceará, no Mato Grosso do Sul, onde é plantado o algodão sem nenhum agrotóxico, né, com todo o cuidado com o meio ambiente, algo que é muito difícil, porque o algodão ele é o que absorve 1/4 de todo o agrotóxico do planeta. Se a gente imaginar que para uma camiseta é aplicado em torno de 160 gramas de agrotóxicos, a gente consegue, dentro dessa cadeia, fazer um produto que não tem nada de agrotóxico. E depois ele segue, então, para outra cooperativa da economia solidária em Minas Gerais, onde é feito o fio e o tecido. E segue para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a gente faz a parte final da confecção e das peças artesanais. E ainda nós temos um elo que fica em Rondônia, no norte, que é onde são feitos os botões a partir das sementes da Amazônia e também adereços e aproveitamento de retalhos junto com mulheres que estão dentro do presídio feminino e que fazem bonecas e outros produtos com os retalhos finais dessas peças. Então é uma cadeia que envolve mais de 600 trabalhadores de todas as regiões do Brasil e que não tem nenhum atravessador nesse processo. Todo ele é feito por cooperativas e associações da economia solidária. Nelson, e para ti, quem é o grande protagonista da economia solidária? O grande protagonista, e sem eles, sem esse ator, não existe a economia solidária, são os empreendimentos, são os grupos, as cooperativas e associações que fazem uma outra economia acontecer, espalhados por esse Brasil inteiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós somos mais de 2.500 iniciativas desse porte, quer dizer, mais de 250 mil pessoas envolvidas, e no Brasil, né, nós somos mais de 2 milhões de pessoas. Então, tem bastante gente que acredita nessa alternativa de fazer a economia, onde não é uma relação de patrão e empregado, é uma relação de coletivos que trabalham de uma forma autogestionária e dividem de uma forma justa os ganhos frutos desse trabalho. Tá certo então, Nelson, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Rede de Olhares. Nós falamos com a Nelsa Nespolo, ela que faz parte da cooperativa Justa Trama de Porto Alegre. Volta a conversa com o Miguel. Miguel, a gente viu que a Nelsa comentou que não existe muito essa relação entre patrão e empregado, é um modelo totalmente diferente. Quais são as possíveis dificuldades que tu enxerga para a economia solidária? Bom, a dificuldade da economia solidária ela é maior quanto mais complexa for a sociedade e quanto mais urbana ela for. Porque a questão aqui que a gente está falando é de um meio de produção que vê de forma diferente a relação que há entre capital e trabalho. Né? Antes foi colocada essa relação, às vezes há um certo antagonismo com o capital, mas é o capital que possibilita as trocas. Sem o capital, a economia, a realidade não funciona. Nós não temos como ficar só trocando mercadorias. Então, não é o problema do capital, mas é da relação que há entre capital e trabalho. Este é o problema. E o grande problema que existe também é formar essa visão de coletivo. Porque em muitas iniciativas que nós fizemos em vários lugares, nós vimos, não vou citar aqui de Caxias porque está muito perto, de realidades que começaram da forma coletiva, mas foram apropriadas por alguém de dentro do coletivo que acaba tendo a mesma mentalidade. Não é uma mentalidade de usurpação sobre o trabalho dos outros. Isso está muito presente dentro de todos nós. Então, e também tem muito a ver com quanto mais a sociedade cresce em termos de tecnologia, a apropriação de produção tecnológica, ela é uma barreira bastante forte, não é? Porque nossa inserção ela é cada vez mais via isto. E muitas vezes a economia solidária ela é vista só como não estou desprezando as iniciativas que fazemos, de maneira nenhuma. Artesanato, agricultura, tudo isto é fundamental. Mas cada vez mais não são estes meios que realmente
coordena as interações sociais e como a sociedade se organiza. E a apropriação, então, de coletivos que nem Israel, kibbutz tecnológicos. Nós não temos isso aqui. Mas em Israel existem kibbutz tecnológicos. Por que não levar esse pensamento para outras ações, não só... E muitas vezes eu penso que é menosprezado até no meio acadêmico e mesmo entre os jovens, por pensar que isso é um assunto de periferia, né? Ou de pessoas que não têm renda, ou só de pequenos modelos, quando na verdade nós estamos falando de uma visão diferente de organização da sociedade, da relação do capital e do trabalho. Então, acho que é nesta área que a gente tem que crescer, porque muitas vezes, vou só encerrar com um exemplo, que eu acho que é válido. Quando a Ford tentou se instalar no Brasil, no Rio Grande do Sul, o então governador Olívio, ele disse uma fala muito verdadeira, num certo sentido. O que ele colocou? Ele disse que valia mais a pena esse capital que estava sendo alocado por uma grande indústria ser alocado para a economia familiar. Correto? Qual foi o problema que aconteceu aqui? Esse capital não existia para ser alocado para a economia familiar. Entende? Mas mais recentemente, então, nós, Brasil, passamos a optar por um modelo de crescimento que favoreceu novamente a indústria automotiva. Então, há um discurso dissociado entre próprios aqueles que poderiam ser os agentes econômicos. Então, acho que a gente precisa começar a perceber mais que o que nós estamos tocando tem uma questão de raiz muito mais forte que nós estamos abordando aqui. Que é da relação que se tem justamente entre o capital e do trabalho e de maneiras diferentes de entender essa relação. Aí que está a chave, então, da economia solidária. Economia, sim. Agora a gente vai ver um outro exemplo que vem lá de Santa Maria. É a Cooperativa Esperança, que eles têm um grupo de mais de 260 empreendimentos solidários que estão unidos nessa iniciativa. Vamos ver a reportagem que foi produzida pela TV Unifra, do Centro Universitário Franciscano de Santa Maria. Vamos ver. Para eles, o termo "a união faz a força" faz parte da rotina. E é através da união que o projeto Esperança, Coesperança, atua em Santa Maria desde 1987, ano em que a arquidiocese do município uniu experiências em economia popular solidária no meio urbano e rural. O projeto colabora com a prestação de serviços, desenvolvimento solidário e sustentável, comércio e consumo. O projeto Esperança já tem muitos anos aqui. Quem deu a ideia mesmo foi Dom Ivo Loscheider, que sumiu. E aquilo ficou 6 anos engavetado, esse projeto, e ali ficou. Daí, chegando a irmã Lourdes, viu aqui, ela desengavetou esse projeto e botou para frente com o apoio de Dom Ivo, falecido Dom Ivo. E se começou ali muito pequenininho, isso, aquilo, né? E foi indo, né? E fazendo parceria aqui, parceria ali. A feira de produtores do projeto Esperança Coesperança é realizada todos os sábados em Santa Maria, como forma de incentivo à produção local e também aos pequenos empreendedores. Um exemplo disso foi a segunda feira de artesanato e moda gaúcha, organizada na última semana, que reuniu expositores de cerca de 15 municípios do estado. A gente fez até uma seguinte proposta com a irmã Lourdes, aqui em a gente atrair, com o artesanato e com a feira da moda gaúcha, outro público, um público diferenciado, que com os dois eventos, as duas feiras, a gente consegue atrair um bom público para visitar os artesãos e também reconhecer o trabalho deles que é feito aqui em Santa Maria. Entre as iniciativas do projeto estão as propostas de criação de novos empreendimentos a partir do trabalho cooperativo, além da Feira Internacional do Cooperativismo, o maior evento de economia solidária da América Latina. Este ano, ela será realizada entre os dias 10 e 12 de julho em Santa Maria. A edição de 2014 do encontro reuniu mais de 240 mil pessoas de 20 países e 4 continentes. Cada vez crescendo mais, espero que futuramente, isso aí que já explodiu em Santa Maria, e nós somos a maior cooperativa dessa aqui no estado do Rio Grande do Sul. Além dos expositores, quem também sai ganhando com a economia solidária é o público. Conhecer a feira em primeiro passo, segundo passo, ver as coisas que estão oferecendo. Tem belas coisas aqui na feira, só fazer uma olhada. Walter, qual a importância então do design para esses exemplos que a gente viu agora na reportagem da Unifra, para os exemplos que a gente trouxe no primeiro bloco? Eu vejo no Brasil e no mundo, isso é muito importante, porque tudo que fala dessa rede solidária, às vezes tem um efeito muito naif, muito ingênuo. Parece que você está indo numa feira dessa, como a gente acabou de ver, para comprar um pano de prato que você acaba comprando por dó.
E não deveria ser por pena, deveria ser por beleza. Então, aí eu acho que entra o design. Quando o padre fala, por exemplo, da questão da agricultura, os caras estão fazendo geleia, eles têm que ter um rótulo super lindo, eles têm que ter um vidro super bonito para encantar o olhar das pessoas, que as pessoas possam comprar, compreender, comunicar essa geleia e não comprar a geleia que está sendo vendida no supermercado. Por exemplo, eu vou na feira da Maesa, eu sinto falta de beleza naquela feira. Ela poderia ter uma comunicação muito forte de beleza para encantar as pessoas e fazer com que as pessoas consumam. Então, design, na realidade, é criar um processo de tornar essas coisas mais simples, mais delicadas, mais sutis, mais singelas, sofisticadas ao olhar das pessoas e encantar as pessoas. Então, eu acho que solidariedade, às vezes, confunde um pouco com pena, com dó, com essa coisa toda. Isso me deixa um pouco, tipo, às avessas com isso. Porque eu acho que todo o trabalho, ele tem que ter uma valoração nisso. Eu acho que aí parte o design para construir uma comunicação melhor desse trabalho. Na realidade, não é um projeto, uma rede que tem piedade das pessoas, mas que se incentiva o empreendedorismo e que elas se possam, através dos fazeres, dos ofícios que o artesanato tanto promove, fazer disso algo diferente. Então, é fazer o tapete de barbante, mas fazer ele de um jeito que ninguém nunca fez e que possa ser vendido aqui e vendido fora do Brasil. Que acaba valorizando o produto local. E no Brasil, o artesanato, às vezes, ele é visto como folclore, às vezes. Então, você vai sempre ver a mesma coisa, com a mesma cara. Você já comprou um, ou você foi no Ceará, comprou uma toalhinha e deu de presente, nunca mais a pessoa precisa de outra, porque é sempre igual. Precisa renovar isso, na realidade. Eu acho que o design pode ajudar a isso. Luzia, e o que significa comércio justo? Que é um dos termos bastante também abordados na questão da economia solidária. Para ti, o que seria um comércio justo? Comércio justo, então. Pois é. Aí tu me fez uma pergunta. O que nós consideramos justo, aí entra um pouquinho essa história do Sebrae de tu fazer o custo dele. E como normalmente a gente consegue... muitas pessoas conseguem a matéria-prima com um preço mais adequado, pelo fato de tu comprar dentro de uma associação, mas tu consegue a matéria-prima, isso quando, como iniciativas do Banco do Vestuário, tu não ganha essa matéria-prima. Então, tu vai calcular mais ou menos digamos, o preço da tua hora trabalhada. Bom, minha hora trabalhada vale mais ou menos, vale tanto, vale X. Tu vai calcular, quando tu não tem custo com a matéria-prima, tu calcula a tua hora trabalhada, o quanto vale. E aí, isso que tu considera um preço justo em cima daquilo. Até porque a gente, normalmente, eu atualmente não estou fazendo artesanato, mas já fiz. Normalmente não se paga por espaços. Então, por exemplo, em Santa Maria... É muito uma parceria, uma rede de colaboradores. Uma rede de colaboradores. Então, tu não tem por que ter um preço muito elevado. E aí, às vezes, pega até com o comércio, os lojistas, porque eles pagam aluguel, porque eles pagam outros impostos. E aí há toda uma discussão. Mas o preço justo é justamente tu calcular de uma forma que tu não vai estar explorando, porque tu também não tem toda aquela despesa, então por que acrescentar o mesmo valor que um comércio que paga outros impostos? Tá certo. A gente está chegando no final do programa. Vou pedir para o Miguel, então, tentar concluir esse assunto. O que precisa estar claro sobre economia solidária? Só para um segundinho só, comércio justo, ele tem a ver com o que em inglês é o termo fair trade. Isso quer dizer que a remuneração ela é visada para quem produz. Entende? E não para as outras etapas, como foi falado ali, se tirou o intermediário da jogada. Porque daí não é quem produz que recebe. O produtor de leite ganha 10% do valor final do produto que é comercializado. Aqui não tem fair trade. Porque quem produz é o que menos recebe. Então, acho que o princípio geral da solidariedade é justamente isso, uma relação correta entre capital e trabalho. Há muitas maneiras de poder organizar isso. Aqui foram dados alguns exemplos. Acho que precisamos evoluir mais em discutir como pode acontecer de uma maneira mais positiva, uma relação mais correta entre trabalho e capital. Tá ótimo, então com essa conclusão nós terminamos o programa Rede de Olhares de hoje. Muito obrigado a todos vocês aqui no estúdio, obrigado pela sua companhia aí em casa e nós terminamos com jazz. Até uma próxima!
Obrigado.